Bom dia, gente. Estou aqui com a provinha do sexto ano, a avaliação. Acho que todos vocês têm essa avaliação aí em casa. E hoje eu quero fazer uma revisão com vocês, certo? Aí, gente, eu queria que todos os alunos, né, assistissem esse vídeo, essa gravação de tela, porque eu não quero botar texto para vocês tá lendo, né? Acho que fica muito cansativo, né? E um vídeo assim, não muito longo, um vídeo de uma duração média, seria, seria ideal para vocês, né? Então, essa primeira questão aqui, eu dando uma olhada nela, a gente vê aqui essa imagem, né? Ele primeiro ele manda a gente observar a tirinha. Para H, a coisa mais importante do seu cachorro é, foi ter filhos, né? Mas há um fato histórico importantíssimo citado por sua mulher, a queda do Império Romano do Ocidente, que ocorreu em 476 e marcou o fim, né? Marcou o fim de uma idade, né? De uma época. É assim, gente. A, a, a história ela é assim um pouco europeizada. Os próprios europeus dividiram a história de acordo com os acontecimentos que aconteceram na própria Europa. Quase não tem fatos históricos marcantes delimitando épocas, momentos importantes relacionados a outros países, a não ser países que estejam dentro da Europa. Pois bem, vamos ler aqui a tirinha. Primeiro ele chega e fala assim: aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? Isso ele pergunta, né? Pergunta à esposa dele. E ela diz: bom, deixa eu ver. O Império Romano caiu, a Idade das Trevas começou em junho, o rei Clovis converteu os francos, os hunos saquearam a nossa aldeia e o teu velho cachorro teve filhotes. Aí, na terceira paginazinha, ele diz: oba, filhotes, né? Meu cachorro teve filhotes. Mas para ela, teve um fato importante, que provavelmente foi esse fato que ela citou, certo? É, gente, a própria tirinha, ela já deixa bem claro a resposta que a gente deve marcar, entendeu? Primeiro, nós temos que ver que a história ela é dividida em quatro partes, quatro momentos, que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Antiga é aquela bem antiga daquele tempo de Jesus, daquele tempo que Roma estava no auge, né? A Idade Média, Idade Medieval, a gente também chama medieval, foi aquele momento que as pessoas foram para o campo, se ruralizaram, né? Formou-se os feudos, tinha o colonato, o comitatus, aquele negócio da vassalagem, do sucerano, aqueles homens que protegiam aquele local, aquele feudo, que eram os cavalheiros, que era o exército, né, formado por cavalheiros, e assim por diante. A idade, no caso, a idade moderna, já foi assim, aquele período das grandes navegações, é, o tempo que começou o processo de conquista dos novos territórios, o período da escravização, né, da era do ouro, onde eles buscavam ouro aqui na América. E a idade contemporânea já é aquele momento que aconteceu a Revolução Francesa, né? Aquele momento ali aconteceu, começou, né, a contar a idade contemporânea, que aconteceu vários fatos, como a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, né, as guerras mundiais. Nós temos aqui, gente,
uma observação para a gente poder entender essa questão é que esse fato ele aconteceu em 476. Se você for pegar uma tabelinha, você vai ver que desde a escrita até a queda do Império Romano do Ocidente foi a Idade Antiga. Da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente foi a Idade Medieval. Da queda do Império Romano do Ocidente até a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, em 1789, foi a Idade Moderna. Aí, a partir daí, foi a Idade Contemporânea. Certo? Sobre essa segunda questão agora, sobre o período, o período de transição da Antiguidade ou Idade Antiga, né, para a Idade Média, julgue a validade das proposições a seguir. A cristianização das nações germânicas se estabeleceram no território do antigo Império Romano. Serviu como mecanismo de preservação da cultura clássica. Gente, a cristianização foi uma coisa muito, muito, muito importante para a preservação da cultura. Porque dentro da igreja era que saíam os modos de vida, os costumes, a forma de você vivenciar, porque o povo vivia basicamente uma vida religiosa, né, na Idade Média. Então isso serviu muito para que as pessoas mantessem uma preservação da cultura, né? A manutenção da escravidão como mão de obra básica na Idade Média correspondeu a uma exigência da nova sociedade ruralizada, basicamente na produção agropastoril. Gente, assim, a gente tem que entender que na Idade Média ela foi caracterizada pela servidão. Quando a gente fala servidão, do servo, né, não significa que fosse escravidão. A servidão ela é uma coisa intimamente ligada ao seu bem-querer, né? Se você quer ou não quer. Você só é um servo se você quiser. Você só vai para esse sistema se você tiver necessidade e precisar. E na hora que você quiser sair, você sai. A escravidão é diferente. A escravidão você vai de forma compulsória. Você não vai sob sua vontade. Entendeu? Esse terceiro ponto aqui, a diminuição das trocas monetárias e o fortalecimento do poder político local nas mãos de grandes chefes militares através do colonato e dos comitatos são duas características do sistema feudal. Muito bem. Né? A diminuição das trocas e o fortalecimento do poder político local. O senhor feudal ele adquiriu um poder muito forte, muito grande. O colonato, que era o fato dele viver naquela terra em troca de proteção, e o comitato era o pacto de fidelidade entre o sucerano e o vassalo. O sucerano era o dono da terra, o vassalo era aquele cara que estava lá, né, para fazer parte daquele grupo de pessoas que estavam morando. Outro ponto aqui, uma terceira questão, o islamismo é religião fundada por Maomé e de grande importância da unidade árabe. Tem como fundamento, qual é o fundamento da religião islâmica? Gente, olha, Maomé, ele vivia naquele deserto do Oriente Médio, da Arábia. Aquele povo, eles eram politeístas. Todos aqueles povos que viviam naqueles interiores, naqueles desertos da Arábia, eles eram politeístas. Professor, o que é politeísta? A palavra poli significa muitos, diversos. Então, aquele povo tinha vários deuses, politeístas, né? Vários deuses. E Maomé recebeu uma revelação de Deus, né, através de um anjo. E esse anjo falou para ele que ele tinha que fundar uma nova religião, e essa religião deveria adorar somente um Deus. Politeísta é vários deuses. Monoteísta é um Deus só.
Gente, é, nós sabemos que a nossa religião cristã, ela é uma religião que só tem, a gente só deve adorar um Deus, né? Muito embora tenha aquele sistema, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, que dá uma ideia de politeísmo, né? De de alguma coisa mais do que um, mas há outras observações teológicas que deixa mais assim claro a questão da unidade, né? Que é um só, mas ele se divide em três. As outras religiões monoteístas, como o judaísmo, não aceitam essa explicação. Dizem que os cristãos são politeístas, eles adoram vários deuses, certo? O Maomé era o principal profeta, gente. Maomé era o profeta mais importante do islamismo. Não era, ele é, né? Outra questão, gente, aqui muito importante, que vocês têm que levar em conta, é a questão, olhando aqui quantos minutos, gente. Meu celular está com a tela um pouco trincada, que levou uma queda aqui, por isso que eu arrasto para cá, para não poder ver aqui os minutos, né? Essa outra questão aqui, a penúltima questão, na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre subordinado e chefe mais próximo. De escalão a escalão, os nós assim formados uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitas ramificadas, os menores e os maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens, remunerando-os. Mark Bloch, a sociedade feudal. Essa questão, ela se refere àquele momento histórico da Idade Média, da Idade Feudal, né, em que o chefe fazia um pacto com aquele servo, com aquela pessoa que ia ser o seu vassalo, ia ser submisso, né? Vassalo é aquela pessoa que é submissa. Geralmente, gente, esses vassalos, eles eram cavaleiros que viviam dentro do castelo. Os feudos, gente, eram grandes propriedades de terras, como se fossem pequenos estados, pequenas cidades, chefiadas por esses senhores feudais. Eles faziam em cada cidade, né, que tinha eles faziam o seu castelo. Naquele castelo eles abrigavam muitas pessoas, e dessas pessoas existiam os cavalheiros, que eram justamente os vassalos, que existiam os pactos de fidelidade entre eles e o senhor feudal, certo? Vamos para a última questão. Sobre os acontecimentos da Baixa Idade Média, lembrando que Baixa Idade Média é essa mais próxima de nós, porque a Idade Média ela se divide entre Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é aquela mais antiga, a Baixa Idade Média já é essa mais próxima de nós, essa já um pouco antes vamos dizer, das grandes navegações, a época da invenção do arado. Isso aí é a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média já é aquela parte entre 480, 700, 800 depois de Cristo. Então, vendo aqui essa questão, os fatos que marcaram essa Baixa Idade Média são os fatos mais recentes. Aqui, gente, essa questão a gente não pode muito explicar assim de forma detalhada, porque fica dando respostas, né? Eu não queria dar respostas para vocês. As invasões bárbaras foi um fato bem mais antigo, que ocorreu na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, ou um fato mais recente que aconteceu na Baixa Idade Média. As invasões dos bárbaros, elas aconteceram ao longo da Idade Média. Só que a maioria dessas invasões aconteceram na Alta Idade Média. A desagregação do Império Carolíngio foi no século 8, século 9, por aí. Certo? O Império Carolíngio ele surgiu no século 8, mas já no final do século 9
ele já estava sendo desmantelado. O renascimento comercial aconteceu agora há pouco tempo, né? Vamos falar nesse aspecto europeu, se referindo às grandes navegações. As grandes navegações foi agora, né? Há 500 anos atrás, que quando a gente se refere às invasões bárbaras, as invasões bárbaras aconteceram no século II, há 1800 anos atrás. Quando eu me refiro ao Renascimento, aconteceu agora há 500 anos atrás. Então, 1800 anos atrás é bem diferente de 500 anos atrás, né? A consolidação do feudalismo. O feudalismo ele surgiu, tá aí no século IV, V, que foi se organizando, e já no século VIII ele já estava consolidado, né? Pois é, então eu vou passar uma atividade agora, gente, no grupo, e vocês vão responder. É uma atividade de revisão. Valeu?